Boa noite, gente, tudo bem? Paz do Senhor a todos vocês. Mais uma vez eu tô aqui e eu quero deixar uma palavra no coração de vocês, né? Hoje eu quero falar sobre filhos, sobre a importância de a gente ensinar os nossos filhos no caminho certo, né? A palavra de Deus fala que os nossos filhos, eles são a nossa herança, né? Eles são herança de Deus na nossa vida, né? E a palavra também fala que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho certo, para que quando eles crescerem, eles jamais venham se desviar, né? Nós temos a obrigação, nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a andar na presença de Deus, a obedecer os mandamentos do Senhor. E isso está em nossa responsabilidade, né? De ensinar os nossos filhos tanto com palavras como principalmente com atitudes, né? Eu queria deixar aqui algo no coração de vocês falando sobre José. Eu vou ler 2 versículos, tá? Em Gênesis 37, no versículo 3 e 4. E diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os teus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente, né? Aqui a palavra de Deus fala que o Jacó, ele tinha muitos filhos, né? E o José, ele foi o filho da velhice. E aqui fala que ele amava mais a José do que os outros irmãos. Então a gente entende que ele fazia uma diferença, né? Porque a Bíblia fala que por isso, pelo fato de ele amar mais o José, ele fez uma túnica colorida ali e entregou para o José. E isso trouxe o quê? Para os outros filhos dele. Trouxe ciúmes, né? E isso gerou um grande problema. Essa atitude dele errada de fazer diferença na vida de José, fazer diferença entre os filhos dele, gerou um grande problema, porque futuramente, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que os irmãos de José pegaram, venderam ele como escravo, fizeram mal. A Bíblia fala que os irmãos dele não conseguiam nem falar pacificamente com ele, né? Que eles eram, ou seja, os irmãos deles tinham tantos ciúmes, eu acredito, que tratava ele mal, até que chegou ao ponto de eles vender ele como escravo, né? E mandar ele para o Egito. E isso gerou um grande problema. Nós não podemos cometer esse erro de amar, de fazer diferença entre os nossos filhos. Se você é pai, se você é mãe de mais do que um filho, de filhos, você não pode fazer diferença entre os seus filhos. Você tem que ensinar os seus filhos no caminho certo. Você deve ensinar os seus filhos e amar igualmente, né? Se você vai dar algo para um filho, dê igual para os dois. Corta na metade, se não der para dar para um, também não dá para o outro. Não faça diferença, né? Não beije mais um filho, não abrace mais um filho que o outro. Se você beijar um, beije o outro. Não dedique, não faça diferença, porque isso pode gerar um grande problema dentro da sua família, isso pode gerar um grande problema para sua casa, amém? É a palavra que eu queria deixar no coração de vocês, né? Que Deus abençoe, que nós possamos ser bons pais, né? Para que os nossos filhos sejam uma geração eleita, né? Que nós possamos ensinar eles no caminho certo, para que quando eles crescerem, eles sejam curados, né? Não tenham marcas, não tenham tristeza no coração deles, amém? Eles venham ser pessoas curadas, pessoas libertas e que fazem a diferença nessa geração, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, fiquem com Deus, muito obrigada.